Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Eu peço a sua autorização para entrarmos na sala da sua casa e compartilharmos da palavra de Deus sobre esse tema muito importante que já temos tratado, hoje sendo o terceiro programa, acerca do problema da corrupção. Já vimos as causas da corrupção, já vimos qual deve ser o papel da igreja diante da corrupção e hoje nós vamos ver o papel da oração. O que nós temos que fazer com respeito à intercessão a Deus diante de momentos de corrupção. Eu creio que é um programa bastante importante diante do contexto que nós temos vivido. E eu quero pedir para que você, que também julga ser o programa importante, que você nos ajude. Que você pegue seu telefone, ligue para irmãos, amigos, parentes, peça que eles sintonizem aqui nesse canal para que possam também acompanhar o programa O Caminho da Vida. E você, se porventura estiver assistindo pela internet, que você possa replicar esse programa para outras pessoas, para que mais pessoas venham saber qual o posicionamento bíblico com respeito à corrupção. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, você dessa entrada aqui para... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e eu espero que você esteja acompanhando essa nossa série. São 4 programas tratando da corrupção. Esse é o terceiro desses programas. Já falamos da causa, já falamos do papel da igreja e hoje vamos falar um pouco sobre o papel da oração, influenciando vidas, tocando no Senhor, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós diante de um momento tão grave como nós estamos vivendo, que é esse problema da corrupção. Pastor Luiz Henrique, qual o papel da oração e súplica e dos jejuns na tarefa de limpar os poderes da nossa nação, legislativo, executivo e também judiciário? A gente olha o próprio texto que nós puxamos como texto base desse programa, que o senhor citou na abertura, pastor Alessandro, que diz: procurai a paz na cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Então o que a gente percebe é que essa busca pela paz passa sem dúvida pela oração. Não tem como nós buscarmos a paz no local onde nós moramos, buscarmos a bênção de Deus sobre o local onde nós moramos, sem que nós utilizemos da oração para isso, sem que nós cheguemos diante de Deus com as mãos cheias dos nossos pedidos acerca dos locais onde moramos e apresentemos diante do Senhor. E esse não é o único local na palavra de Deus que fala acerca disso. O texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, por exemplo, nos versículos 1 e 2, diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, é sim função da igreja clamar para que Deus derrame da sua graça sobre a vida dos governantes da nossa nação. Há um outro texto também que diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele inclina para onde quer. Exatamente, inclina para onde quiser. Então, quando nós chegamos diante de Deus e clamamos pela nossa nação, Deus age no coração dos governantes e Deus direciona, mesmo que não sejam governantes tementes a Deus. É isso. Deus que já usou na claro. história, por exemplo, Ciro, ele chega a dizer que é servo dele. Ele chama um ímpio de meu servo e usa esse ímpio para atingir os objetivos que ele, Deus, quer. Isso é interessante. Então pode se fazer também com o país. Pastor Eliseu, nós sabemos que também nesses momentos de corrupção as pessoas ficam preocupadas e caem até em descrédito. O que pensar quando nós vemos tanta corrupção ao redor? Será que Deus nos abandonou, pastor?
Às vezes a impressão, quem sabe o clamor de alguns, aliás, no desespero de alguns, isso possa até transparecer. Alguns até perdendo a fé, abandonando, quem sabe, aí, a vida de comunhão com a igreja, porque dizer, não está adiantando nada. Mas em Mateus 24, a partir do versículo 10, é o próprio Senhor Jesus que fala que essas coisas aconteceriam. Posso ler, pastor? Porque daí implica, inclusive, envolve sociedade, religião. E como o debate é bastante bíblico, nós acho que é importante Mateus 24, 10 a 14, diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a corrupção faz parte da realidade da vida humana. E o convite que a palavra de Deus nos faz aqui é continuar crendo em Deus, confiando nele, perseverando na fé, na convicção de que ele não está alheio a todas essas coisas, e juntando tudo aquilo que nós já conversamos até agora, né? Orando e também trabalhando para que este evangelho seja pregado de tal forma que transforme vidas nesse meio todo de corrupção. Porque ele vai acompanhando essa degradação do ser humano. A intenção é destruir tudo aquilo que for digno, tudo aquilo que for uma estrutura saudável, que é o que nós vemos hoje, como eu disse, não é só na política, é em todos os setores. A mídia hoje está voltada para corromper, por exemplo, a estrutura familiar. Exato. Está voltada para corromper a educação. Quando a Bíblia diz que deve se disciplinar a criança para afastar a estutícia, hoje o trabalho é para que não haja esse tipo de disciplina. E o que é que nós vamos ter como resultado disso? Cidadãos voltados cada vez mais para o seu egoísmo, para o egocentrismo, que leva, na verdade, à busca de todas essas coisas. Ampliar essa corrupção. Nós percebemos que hoje a sociedade se levanta, como diz as Escrituras, contra tudo aquilo que se chama Deus. Então, se há uma educação cristã, então nós não queremos que essa educação perpetue. Se há um modelo bíblico para a família, então nós não queremos esse modelo bíblico para a família. Se há um modelo bíblico para casamento, enfim, para negócios e qualquer tipo de estrutura, as pessoas querem tirar Deus desses modelos, e isso, na verdade, não é um abandono de Deus pelo mundo, mas é o mundo abandonando Deus. É o mundo se distanciando, é a nação se distanciando de Deus. Então, quando o senhor faz essa pergunta, será que Deus nos abandonou? Na verdade, a resposta é parecida com o que a filha do Billy Graham certa vez respondeu numa televisão quando perguntaram onde é que estava Deus no 11 de setembro, tsunami, né? Coisa assim. A resposta dela foi assim: Deus continua no mesmo lugar onde nós o deixamos. Na ideia de que, exatamente a ideia que o senhor falou, pastor, a ideia de que Deus não nos abandonou, nós é que colocamos ele de canto. Ele está no lugar onde nós o abandonamos. Onde nós o deixamos. Nós deixamos ele lá do lado de fora das nossas escolas, das nossas famílias, da sociedade. Nós não queremos que ele interfira. E ele educadamente permanece lá esperando que a gente convide ele para falar: Senhor, vem fazer parte da minha vida e muda a minha existência. É uma reflexão profunda. E bastante pesada. Pastor Luiz, até eu acredito que a sua resposta à pergunta anterior sirva como uma grande meditação para a resposta dessa próxima pergunta, que diz assim: por que há governos e governantes corruptos? Será que o poder apenas corrompe? E até nessa perspectiva ampliando, será que nós não estamos nos distanciando de Deus e por isso a corrupção também tem entrado com tanta facilidade, pastor? Na verdade, o que a gente percebe é que o ser humano, ele retira Deus como sendo aquele que diz os caminhos e a forma de caminhar, e aí ele passa a ouvir outras vozes. Se não é Deus que vai ditar o meu modelo, quem vai ditar o meu comportamento? Quem é que dita o jeito que eu me comporto na sociedade, o jeito que eu voto, o jeito que eu trato com os meus impostos, o jeito que eu lido com os meus filhos? Quem é que dita isso? Se eu não deixo Deus ditar, eu vou ouvir outras vozes. E aí nessa de ouvir outras vozes, aí nós começamos a nos corromper, porque o único que não é corrupto, que não há corrupção nele, é o próprio Senhor. Mas se a gente for olhar, então, essa é a minha resposta mais, filosófica, não sei como é que você quer chamar, mas se você quiser olhar para a palavra, o que a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15 é: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Portanto, essa consumação do pecado, o pecado posto em prática, ele nada mais é do que o parir do mal, do pecado que já há dentro do coração do ser humano. Até na primeira reflexão que o senhor falou, e até à luz dessa questão bíblica, nós percebemos que o homem é um ser religioso. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem sempre terá um Deus para adorar. Se não é um Deus verdadeiro, é um Deus substituto. Às vezes o próprio homem, às vezes as suas vontades, às vezes os conceitos sociais, às vezes a ciência. Enfim, o homem sempre coloca um Deus para ser adorado. O homem é incapaz de não adorar. É incapaz de não adorar, ainda que não seja o Deus verdadeiro. Exatamente. O homem é um ser adorador e ele sempre colocará a sua vida a serviço de alguém. O grande problema é que nós temos percebido que o homem tem ficado cada vez mais distante do serviço ao Deus verdadeiro. E aí, só para complementar essa tua pergunta, será que é o poder que corrompe? Foi a pergunta que o senhor fez. Na verdade, o poder demonstra uma corrupção. O poder, ele dá para você a capacidade de causar dano ou de exteriorizar de uma maneira clara, de pôr na vitrine a corrupção que já sempre teve dentro do seu coração. Segundo o texto bíblico, nós somos corrompidos pela nossa própria concupiscência, pela nossa vontade. Jeremias 17:9, que a gente citou 1 ou 2 programas atrás, também fala disso, que o coração é corrupto. Desesperadamente. Desesperadamente. Pastor Eliseu, o que ele fala? Nesse sentido, o papel da oração é fundamental para que eu tenha discernimento sobre as minhas próprias intenções e atitudes diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5:22 diz que devemos fugir de toda aparência do mal. Então, o discernimento que a oração, a leitura da palavra de Deus pode dar, justamente para me guiar no momento de votar, no momento de me manifestar como cidadão, até mesmo através das palavras que posso escrever e tal, no sentido de dizer, olha, eu estou querendo que haja mudanças e não um levantar-se irresponsável, baseado em coisas que às vezes não são nem fundamentadas, para dizer que não está contente com a situação. Eu creio que a oração é que vai afinar, que vai nos dar a sensibilidade de entender realmente o que é que está acontecendo. Nós precisamos disso mesmo. Agora nós vamos para mais um momento de intervalo comercial e depois nós voltamos para ampliar um pouco mais esse tema. O importante é que você participe conosco, pegue sua Bíblia, observe se o que nós estamos falando está realmente de acordo com as Escrituras, porque o que vale é aquilo que as Escrituras dizem. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo, já voltamos, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que esteja sendo proveitoso para você, esteja trazendo aprendizado o nosso programa falando sobre o problema da corrupção. E falando sobre corrupção, quero falar sobre uma forma de corrupção que nós não percebemos muito. Pastores, o tão celebrado jeitinho brasileiro é de fato uma virtude ou uma maneira maquiada, aceitável de corrupção? Eu posso dizer assim, a gente pode acreditar que o jeitinho brasileiro é uma coisa boa se a gente acreditar na conversa que Deus é brasileiro. Que é o único, se Deus é brasileiro, ele vai abençoar então esse jeitinho brasileiro, que na verdade é uma desgraça para nós. A gente conhecido aí fora, dizendo, não, mas o brasileiro é malandro e tal. Eu me lembro, no gibi, já na infância, tem um certo personagem, um papagaio, a gente não pode citar aqui, eu não ia citar, não pode citar, de repente, sei lá, direito por aí, mas então, que vem com toda aquela malandragem e tudo mais, e a criança já vai vendo aquilo ali. E a gente já vai torcendo pela coisa mal feita, ou tirar vantagem, enganar o outro, viver à custa do outro e tudo mais. Eu não sei, pastor, eu acho que é uma marca pecaminosa no país, que deveria ser banida, no sentido, não é o jeitinho brasileiro.
Se o jeitinho brasileiro for o da honestidade, se o jeitinho brasileiro for o da verdade, se o jeitinho brasileiro for o da justiça, aí sim, mas não do modo pejorativo como se usa até os dias de hoje, né? Pastor Luiz. Eu vejo, inclusive, no jeitinho brasileiro, o jardim de infância daquilo que acontece na corrupção a nível de Congresso Nacional, de É o legislativo. playground. O jeitinho brasileiro é o playground. Como que é? Playground. Muito obrigado. E quem fala inglês é você, não sou eu. É o playground. Então, o jeitinho brasileiro é o playground de tudo isso que acontece no Senado. A gente começa fazendo as coisinhas erradas do dia a dia e depois, e desde as nossas crianças, colando na escola. Se nos grandes níveis de política a corrupção é institucionalizada, eu costumo dizer que o jeitinho brasileiro é a interiorização dessa corrupção, de uma maneira que ela seja aceitável, de que ela seja bonita e de que ela seja travestida de virtude, né? Olha, aquela pessoa tem jogo de cintura, tem jeito, ele dá um jeito para tudo, ainda que o jeito não seja o jeito certo. E aí, quando a gente olha para a Bíblia e pensa, mas e Deus? Porque essa até agora é a palavra dos pastores. E o que Deus pensa desse negócio? Por exemplo, um cristão que é cheio de jeitinho brasileiro. O Salmo capítulo 50, o Salmo 50 dos versículos 16 em diante, Deus está dando uma palavra para aqueles que são chamados de ímpios. Mas note bem, ele chama de ímpio aquele que traz a palavra de Deus na ponta da língua. Aquele que sabe de cor a Bíblia. Ele diz, de que te serve ficar repetindo meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Em outras palavras, de que adianta ter a palavra de Deus na ponta da língua? Você aborrece a disciplina, rejeita as minhas palavras. Se você vê um ladrão, se comprases nele. Você se associa aos adúlteros, solta a boca para o mal. Com a sua língua você trama enganos. E continua falando um monte de coisa que eu não vou ler porque o salmo é comprido. E aí, pastor, nessa perspectiva do jeitinho brasileiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente compartilhar e para a gente pensar profundamente. Será? E aqui, meu amigo e meu irmão telespectador, essa pergunta é especificamente para você. Os pastores vão ajudar a responder, mas é para você. Você acredita que se nós trocássemos todos os políticos por pessoas iguais a nós, meu Deus, a mim e a você, nós resolveríamos o problema da corrupção do Brasil? Nós que estamos indo para a rua, nós que estamos fazendo panelaço, a questão não é ser contra ou não, viu, querido? Em nome de Jesus, não quero ter um posicionamento político aqui que possa influenciar alguém. Mas você que faz panelaço, você que vai para a rua, você que levanta faixas, se nós trocássemos toda a classe política brasileira por pessoas como eu e como você, acabaríamos com o problema da corrupção? Eu quero chamar a atenção para as palavras de Jesus em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É verdade. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Então a resposta poderia ser positiva se nós, então, fôssemos fiéis no pouco e justos no pouco. Porque aí o comportamento continuará. Aí vem dizer, mas vai ser corrompido, mas morre, mas não vai ser corrompido. O testemunho vai ficar desta forma. Agora, como a gente estava dizendo ainda há pouco, se é a mentalidade que está aí, faríamos as mesmas coisas. O jeitinho logo se tornaria num jeitão, num mensalão, num petrolão e por aí vai. E tudo ia terminar em pizza. E tudo ia terminar em pizza. Como no Brasil a gente costuma. Pastores, nessa perspectiva, nós começamos o programa falando sobre o papel da oração. E muitas pessoas que nos assistem acreditam que a oração é uma forma de alienação, é uma forma de acomodação às coisas. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a oração é uma forma de nós nos moldarmos à vontade de Deus, não de movermos a Deus, mas de colocarmos diante de Deus as nossas aflições, clamarmos pela misericórdia do Eterno, mas também de nos moldarmos à vontade de Deus. Para nós terminarmos esse programa de hoje, inclusive o quarto programa, nós vamos falar um pouco mais de soluções, de esperanças. O próximo programa é praticamente todo sobre soluções e sobre esperanças bíblicas para o nosso país. Como nós deveríamos orar hoje ao Senhor, pastores? Eu creio que nesse ponto a igreja é fundamental. Nós precisamos orar para que Deus nos ensine a fazer o que Romanos 8:29 nos fala. Sermos cada dia mais parecidos com a imagem do seu Filho. Porque no dia que nós conseguirmos agir, ter um comportamento semelhante ao comportamento que Cristo tinha, então aí eu vou poder responder aquela tua pergunta. Não, se me colocarem lá, se todos os políticos fossem como eu, acabaria a corrupção. Mas tem que começar de mim, tem que começar do povo.
porque o político é fruto do povo. Enquanto a igreja não mudar, o povo não vai mudar. E enquanto o povo não mudar, a corrupção não vai acabar. Pastor Eliseu, nessa perspectiva, eu quero convidar o senhor a orar por nós, a orar pela nossa nação, e assim nós vamos terminar o nosso programa, O Caminho da Vida de hoje. Quero convidar você, vamos orar juntamente com o pastor Eliseu nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos clamar, de fato, para que o Senhor nos ensine a sermos fiéis antes de qualquer coisa ao Senhor. Fiéis à Tua palavra. Ó Deus, abençoe para que esta palavra seja conhecida em toda a nação e vivida em toda a nação, a partir daqueles que já têm conhecimento da mesma. Ensina-nos, Senhor, a vivermos como Teu Filho viveu, a andarmos como Ele andou, a pensarmos como Ele pensou, porque Ele teve a vida totalmente voltada para agradar o Teu coração, viver de acordo com a Tua vontade. Transforma a nossa nação, perdoa os pecados da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.